O volante do Botafogo, Gregory, rasgou elogios a Renato Paiva e disse que o treinador português chegou no Botafogo com basicamente um pé na porta, resgatando os jogadores que já estavam naquela que precisavam de um ânimo a mais, precisavam de um carinho, de um cuidado por parte do treinador. E é claro que a gente sabe que isso faz muita diferença. Vou te dar o exemplo do Bastos. O Bastos, quando chegou no Botafogo, ele chegou muito mal, muito desequilibrado fisicamente em relação aos demais, numa rotação completamente diferente da do futebol brasileiro. E mesmo o Botafogo vivendo um momento relativamente bom, ainda era antes do declínio do segundo turno de 2023, ele não conseguia performar. Depois ele foi jogado naquela bagunça de 2023 do segundo turno e a partir dali foi só ladeira abaixo. Ainda assim, pessoas de dentro do Botafogo acreditavam demais no Bastos. E ele fez o 2024 maravilhoso, sendo um dos melhores zagueiros da América do Sul. Para muita gente, o melhor zagueiro. Quem foi o responsável por resgatar o Bastos? Vamos dar a César o que é de César. Arthur Jorge, tem nome e sobrenome. Outro jogador que o Arthur Jorge, na época, conseguiu resgatar foi o Alexander Barbosa. Ele que não chegou a peso de ouro porque vinha sem contrato do Libertad Paraguai, mas vinha com um salário alto, vinha como um jogador tido como experiente, com costas largas, para poder dar mais cancha ao nosso vestiário e ao time dentro de campo. E o Barbosa, quando chegou, foi realmente um desastre. Quem não se lembra daquele vermelho com menos de 5 minutos em campo, depois de substituir um determinado jogador? Enfim, realmente ele não vinha bem. O apelido dele era Cachorro Louco. O pessoal até brincava, estava virando um jogador folclórico em relação a isso. Arthur Jorge foi lá, na surdina, caladinho, e recuperou esse jogador. Dessa forma, ele pegou dois zagueiros que estavam em momentos péssimos das suas carreiras e conseguiu fazer deles excelentes reforços internos para o Botafogo. Ao invés do Botafogo ir no mercado gastar 10, 15, 20 milhões de reais num zagueiro, o Botafogo conseguiu, sem dúvida nenhuma, internamente fazer funcionar zagueiros que não estavam funcionando. E aí, quando você vê o Gregory trazer uma declaração como essa, abre aspas, o Mister chegou com bastante energia, reerguendo alguns jogadores que já estavam aqui, com boas ideias. Já dá para ver uma evolução grande nos treinamentos, fecha aspas para o Gregory. Quando a gente vê um jogador falar esse tipo de coisa, você percebe que não é um elogio vazio. Muitos jogadores, muitas vezes, tentam, né, dar aquela levantada de moral no grupo, dar aquela moral para o treinador que está chegando, mas a gente que acompanha o Botafogo no dia a dia sente alguns pequenos recados. É muita gente falando bem dos treinos do Renato Paiva. Não é possível que realmente esse treinador não tenha nenhuma qualidade, seja aquele desespero danado que a torcida fez acreditar que seria o pior treinador do mundo. Ele não é nem o melhor, nem o pior treinador do mundo. Ele é um bom treinador. Treinador, inclusive, que chega ao Botafogo com mais experiência internacional, com mais bagagem do que o próprio Arthur Jorge. Vamos ver se ele vai conseguir, dentro de campo, transformar esse Botafogo do início de 2025 da água para o vinho num time que realmente seja capaz de ser competitivo. Outro personagem que elogiou bastante o Botafogo foi o Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, e para muitos botafoguenses um sonho de consumo. Enquanto o Texor entrevistava uma série de treinadores, muitos torcedores, inclusive eu aqui no canal do Manel, falo, gente, mas por que não vai no Leonardo Jardim? Leonardo Jardim está ali. É um cara que quer treinar no Brasil, a gente tem informação de que ele quer treinar no Brasil. E papo foi, papo veio, acabou que o Texor não mirou no Leonardo Jardim. Pelo menos eu não tenho informação de uma proposta oficial do Botafogo pelo Leonardo Jardim. E ele foi acabar no Cruzeiro. Ele que tem uma carreira incrível. O Leonardo Jardim é um grande treinador. E olha o que ele falou sobre o Botafogo, usando o Alvinegro como um exemplo positivo. Não estamos no mesmo nível de outras equipes. Temos que ser conscientes. Eu não gosto de falsas expectativas. Existem times no Brasileirão que estão, neste momento, mais bem preparados, pois contam com um trabalho consolidado de 2, 3 anos.
com um trabalho consolidado de 2, 3 anos. Acredito que Palmeiras, Flamengo e Botafogo tenham essa estrutura. Nosso objetivo é construir uma equipe que não dependa apenas de 11 jogadores, mas que tenha um elenco competitivo para disputar todas as competições. Fecha aspas para o treinador da Raposa. O que o Leonardo Jardim, com um olhar de especialista, está vendo é que o Botafogo não é esse desastre do primeiro trimestre do ano. Muito pelo contrário. O Botafogo é um clube campeão da Libertadores, campeão brasileiro, um clube que tem em campo 9 dos 11 campeões da Libertadores. Ah, mas perdeu o Arthur Jorge, o Almada e o Luiz Henrique. Sim, foram 3 baques muito grandes. E ainda perdeu o Jacaré, que, na minha opinião, ele tinha nível titular. Tanto é que o cara foi artilheiro da Libertadores, do maior título da história da Estrela Solitária. Não vou ficar aqui julgando o Jacaré, se ele devia ter saído, se ele não devia ter saído. Eu acho que ele deu mole. Ele trocou o Botafogo para ser... Ele deixou uma trajetória de idolatria no Botafogo para ser banco do Rony. Por outro lado, assim, eu também entendo. O cara não fez patrimônio na carreira, o Botafogo não queria também pagar o quanto o Atlético estava disposto a pagar. E pode ser que ele começasse 2025 mal, como todo mundo, e rapidinho essa super expectativa sobre ele poderia cair por terra. Ele viveu um 2024 mágico que... Agora, no Atlético Mineiro, fica cada vez mais claro que dificilmente vai se repetir. Aliás, falar sobre repetição é uma coisa que precisa ser dita com o torcedor do Botafogo. É muito difícil que qualquer time que tenha sido campeão da forma como o Botafogo foi, atropelando todo mundo de uma forma muito consistente. Você tem ideia, no segundo semestre, o Botafogo só perdeu jogos em agosto e depois só foi perder jogo em novembro, cara. Olha a consistência desse jogo, desse time. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E quando perdeu, não foi qualquer derrota. Não perdeu de 1-0 do Juventude em Caxias do Sul, não. O Botafogo vai perder para o Juventude naquele 3-2 lá em Caxias do Sul, que você vai lembrar que o Juventude abriu 3-0 e aí o Botafogo bota uns titulares. O Botafogo claramente estava poupando jogadores naquele jogo. E aí o Botafogo bota jogadores em campo e diminui para 3-2. Se tivesse mais uns 10 minutos ali, o Botafogo pelo menos empatava aquele jogo. Depois o Botafogo vai perder após um 5-0 no jogo de volta em Montevidéu para o Peñarol de uma forma muito desequilibrada aquele jogo, né, cara? Foi um jogo de muita tensão, perseguição nas ruas, brigas nos bastidores, estádio interditado, intervenção da Conmebol, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, dialogando com o Ministério do Interior do Uruguai, Ministério da Justiça do Uruguai, intervenções políticas, aquilo dali foi uma loucura. Claramente aquele jogo dali não foi um jogo normal. E eu reputo a falta de normalidade daquele jogo, a criação de um ambiente que fez com que o Botafogo não pudesse performar da melhor forma. E o Botafogo perde. Depois o Botafogo só vai perder de novo contra o Pachuca, lá no Super Mundial, que de novo é um jogo que foge à normalidade. É um jogo onde o Botafogo não tem calendário, chega num avião todo zoado, o pessoal dormindo no chão do avião e tal, aquela loucura que foi. Sem tempo de descanso, fuso horário e tal. E aí entra em campo, toma aquela pancada do Machuca, né? Do Pachuca, e o Botafogo se ferrou ali. O que eu estou querendo dizer isso com vocês em relação a isso? A consistência do Botafogo, ela foi conquistada de uma forma meteórica. Se você for parar para pensar que o Arthur Jorge chega no Botafogo em abril, e 4 meses depois, abril é mês 4, 4 meses depois, em agosto, mês 8, mês do meu aniversário, o Botafogo tem uma consistência de vitórias e defensiva absurda, que vai resultar num título brasileiro e de Libertadores, cara, é surreal. Você imaginar que o Botafogo vai simplesmente replicar isso como se não houvesse amanhã. Não vai ser tão simples assim, meus amigos. É óbvio que não vai. Eu tenho muita curiosidade, porque nos trabalhos que a gente estuda na trajetória do Renato Paiva, em nenhum deles o Renato Paiva é destacado por ser um técnico de arrumar defesa. Nenhum deles. E a gente sabe que ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos. Jargão clássico no futebol. Eu não estou dizendo que o Renato Paiva não vai conseguir arrumar a defesa do Botafogo. Não vai ter um sistema defensivo sólido para a temporada. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que o Botafogo será um baita desafio na sua carreira, porque se ele tiver êxito neste critério específico,
Ele vai poder mostrar uma faceta para o mercado que ainda ele não foi capaz de mostrar. Que o Renato Paiva é capaz de criar times com futebol super dinâmico, futebol competitivo e com futebol muito agressivo, de grande volume de jogo, de muita marcação de gols, isso ele já deu recado. Mas será que ele vai ser capaz de montar um time sólido defensivamente, que a gente sabe que é isso que conquista brasileiro, sabe que é isso que conquista títulos? Mesmo nos mata-matas, não tomar gol é fundamental, porque no mínimo você vai para os pênaltis. Para mim, esse é o principal desafio que eu quero ver do Renato Paiva no Botafogo. Grande abraço para vocês que ficam e fui!